a finalidade do nosso encontro é estar em comunhão com Deus. Simples assim. É isso. Por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem que eu faço mapas astrais já há muitos anos. E eu vejo muitos casos, mas muitos casos na vida, assim. Pessoa que está bem na vida, que está tudo organizado, tudo equilibrado, tudo regulado. Quando menos ele espera, e aquilo que menos ele espera, acontece. Acontecem muitas provas muito difíceis. E aí você descobre, ou a própria pessoa descobre, que ele enfrenta a maior e a pior prova da vida dele. Quer dizer, todos os anos, vamos supor que ele tem 40 anos, 50 anos, ele viveu 50 anos para se preparar para enfrentar uma prova completamente inesperada. Esta prova pode ser de saúde, pode ser de família, pode ser de finanças, pode ser de trabalho, pode ser de qualquer assunto que vai machucar profundamente o seu calo. Justamente o calo que está doendo. Então, eu não sei, aqueles que lê Bíblia, pelo menos na Bíblia, tem diversas passagens ou livros da Bíblia que faça a pessoa se prevenir. Livros escritos por Provérbios, por exemplo. Nós estamos encarando a vida com uma leviandade, às vezes, com uma leviandade sem preocupar, sem pensar quem somos nós, o que é a vida, para que estamos vivendo, sem pensar se Deus existe ou não existe. Que me importa a mim se ele existe? Eu estou vivendo aqui agora, eu não quero nem saber, eu só quero os meus prazeres, quero o meu bem-estar. Bom, isso que todo mundo quer. Só que quando menos você espera, acontece, ou pode acontecer, eu não vou dizer desgraça, mas pode ser também desgraça. Acontece uma provação da pesada. E pode ter passado já 50 anos da tua vida que estava tudo normal, tudo bem, tudo liso, e de repente você se choca com uma parede, um paredão de acontecimentos. Olha, como nós temos essa pandemia agora. Essa pandemia agora é mundial. Não é uma coisa pessoal. Mas o que eu estou falando, é acontecem eventos pessoais, completamente pessoais, que ferem profundamente justamente o teu calo que está doendo. Algum detalhe da sua vida, em diversas áreas. E nós devemos estar preparados, nós devemos nos preparar para enfrentar esta dificuldade. Como eu estava falando, eu tenho visto muitos casos
Eu tenho visto muitos casos que a pessoa, quando tem já idade, e ele tem segurança e tem certeza da vida, o que menos espera acontece. E aí, esse acontecimento nos mostra a fraqueza da nossa personalidade. Isso nos ensina, ou começa a ensinar, como nós não somos nada nessa vida, como nós não definimos nada, e aí esse é o momento de lembrar que tem Deus, tem um Criador que criou esta vida e ele tem uma lógica, como se chama, tem a justiça divina, não para castigar, mas para ensinar, porque nós estamos aqui nessa vida para aprender sobre nós mesmos, aprender quem somos nós, o que nós somos, o que nós podemos esperar. E a resposta é esta: nós não podemos esperar nada, só podemos esperar uma coisa: Deus. Só aquilo que Deus nos traz, só aquilo que Deus nos dá. Semana passada eu falei sobre um jardineiro dedicado que trabalhou muitos anos, muito tempo para criar o seu jardim. E aí, numa noite, vieram num bando de formigas que comeram todas as folhas e as flores e destruíram o jardim dele. Isso ele não esperava. Então, isso também é uma experiência que Deus nos proporciona. Olha, eu estou falando Deus nos proporciona, mas eu não estou querendo me referir ao lado religioso da vida. Eu quero falar de uma forma prática, verdadeira, o que de verdade acontece para todas as pessoas. Cedo ou tarde, pode acontecer, e com certeza vai acontecer. Olha, uma das coisas que é certeza é a morte. A pergunta é: você está preparado para a morte? Porque você vai morrer. É certeza que você vai morrer. Então, como é que você vai ser feliz? Como você vai viver, planejar, construir uma vida inteira, sabendo que no fim você vai morrer e vai ficar tudo, para você, vai ficar tudo no nada, zerado. Vai ficar tudo zerado. Por isso, a humanidade teve muitos mensageiros que depois foi construído uma religião grande em cima de cada um desses sábios. E esses sábios vieram nos ensinar sobre Deus. Vieram nos ensinar mais uma lição muito grande, a humildade, que nós devemos aprender a ser humildes. Porque a humildade é a virtude dos deuses. A verdadeira humildade é a aceitação do destino do jeito que Deus está planejando para você. E isso não é coisa fácil. Isso é coisa difícil. Mas, sabe, coisa difícil se torna mais difícil quando você nega, quando você não aceita. Mas se você começa a aceitar e começar a meditar sobre isso, aí começa a se tornar mais fácil e começa a receber uma forma mais lógica, começa a, começa a ter sentido
a nossa vida tão tribulada e tão de acontecimentos inesperados. Por isto, nós meditamos para desenvolver a nossa vida interior. Nós somos dúplices. Nós temos uma vida interior e nós temos uma vida exterior. Na vida exterior, você ama, você faz amizade, você tem famílias, você tem família, você tem amigos, você tem carreira, trabalho, etc. Tudo é dinheiro e posição social. Tudo isso é uma vida exterior. Agora, para isso acontecer, para isso se desenvolver de uma forma equilibrada, você tem que desenvolver também a tua vida interior. Porque a nossa vida interior é muito rica, é muito profunda. É tão profunda que pode alcançar até Deus. E é isso que nós devemos fazer durante a nossa vida. Somente quando você conseguir um equilíbrio perfeito entre a tua vida interior e a tua vida exterior, e os teus afazeres no exterior, somente quando tiver equilíbrio entre essas duas partes, você tem chance de enfrentar tudo aquilo que a vida exterior traz para você. Porque tudo aquilo que a vida traz para você, tudo vem de Deus. Porque nenhuma folha se move sem a vontade de Deus. Deus criou este universo com uma inteligência suprema. Tudo tem uma razão suprema de ser. Tudo está ligado com tudo. Você não pode se isolar do mundo. Você não pode se isolar do próximo. Por isso, um dos grandes mensageiros falou: ama o próximo como a ti mesmo. Isso foi falado no deserto, quando Moisés falou com Deus, e depois foi repetido por Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. E nisto consiste toda a ideia do progresso espiritual e do equilíbrio que a pessoa deve querer alcançar nesta vida. Amar a Deus quer dizer, para você amar a Deus, você tem que pensar nele. Você tem que tentar meditar e compreender o que é a nossa vida, para que é esta vida, por que esta vida foi criada desse jeito. Qual é a loucura supostamente que Deus fez de criar vida de um ser humano que vai se esforçar durante 80, 90 anos e depois tudo vira poeira. Depois tudo... Para que tudo isso? Para que este esforço? Para que tudo isso? Mas quando nós olhamos a natureza, quando a ciência também pesquisa a natureza, a ciência também sabe que tudo que existe na natureza tem uma razão de ser. E nós devemos, como ser humano inteligente e consciente, nós devemos procurar a razão de ser da nossa vida. Por que Deus nos criou? E especialmente quando você vive 50, 60 anos e vem para você uma prova tremenda, uma prova familiar ou uma doença inesperada, ou então outro tipo de, que você vai chamar isso de desgraça. Para que isso acontece? Pois então isto
isto vem por uma vontade suprema e por uma razão e lógica supremos, que nós podemos compreender se nós vamos desenvolver a nossa vida interior. A nossa vida interior consiste em penetrar nas profundezas de nós mesmos. E para você conseguir fazer isso, dá para fazer isso. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que sair do exterior. Você tem que sair de fora e se desligar momentaneamente, se desligar do mundo físico, do mundo familiar, do mundo emocional e dos teus pensamentos e penetrar para dentro de você, conscientemente, não é dormir. Não estou falando dormir, não estou falando conscientemente. Então, isto que nós devemos fazer durante a meditação. Durante a meditação, quando você começa a praticar e você pratica assiduamente todos os dias, aos poucos, e quando você pratica com seriedade, com dedicação, começam a aparecer fenômenos íntimos, espirituais, começam a vir visões, sentimentos, umas raios de consciência momentânea, repentina, que vão ser para você revelação e vão dar para você uma compreensão maior sobre você mesmo, sobre o que é você, sobre quem é você, sobre o porquê da tua vida. Você não é obrigado a fazer isso. Mas se você não fizer isso, você vai terminar a tua vida no nada. Você vai terminar a tua vida mais ou menos como acontece com um pequeno animal, que ele vive espontaneamente, ele procura sempre preencher o que está faltando para ele, e no fim ele morre. É isso que acontece também para nós. Só que para nós pode acontecer morte de nível animal, como eu falei, ou pode acontecer até uma morte consciente. Isso existe. Morrer conscientemente. Mas nós estamos longe disso, não vou falar mais sobre isso. Zari, E posso fazer uma pergunta? pode. Você falando... Então, essa questão, né, de que é importante que a gente invista muito mais tempo no mundo interno do que no mundo externo, eu te trago essa pergunta principalmente para nós que somos mais jovens e estamos naquela Não, mas fase eu não falei isso. Não, mas não falei... dentro desse tema que você falou, independente de se é mais importante para dentro ou para fora, mas você estava explicando as diferenças e o quão ir para dentro é mais valioso do que fora. Certo. Mas aí, o que eu queria trazer é assim, para nós que somos mais jovens e estamos naquela fase da vida de ter que trabalhar muito, de ter que manifestar a estrutura no plano físico, pelo menos para sobrevivência na matéria e, quiçá, para poder também gozar um pouco desta vida material. Nós que estamos nessa fase, a grande questão aí é como transitar do mundo interno para esse mundo externo sem perder tudo que a gente ganha quando a gente acessa o mundo interno, conseguir trazer isso para quando a gente está aqui no plano da matéria tendo que manifestar, fazer e acontecer. Então eu te pergunto, né? Além da prática meditativa,
existem outras práticas ou quanto mais a gente medita, mais fácil fica transicionar entre a matéria e o espírito? Então, a resposta é a seguinte. Mas antes de dar a resposta, eu preciso mencionar que não precisa ficar muito mais no mundo interno do que no externo. Você tem que ficar no mundo que é necessário para você naquele momento. Por isso, tem que ter um trânsito livre entre o mundo interno e o mundo externo. Agora, você perguntou se tem mais alguma prática fora da meditação, fora de desenvolver o mundo interno. Então, a resposta é que tem sim. E a prática mais importante se chama humildade. Eu tenho aqui uma lista feita assim, entre irmãos, de o que é humildade. Eu gostaria de... Ou seja, todo dia é matar a hidra de 1000 cabeças. Não estou falando de orgulho. E a caridade, Zari? Humildade. Um instante só que eu vou colocar isso na tela. Zari, e a caridade? Não, caridade é um derivado de humildade. Isso. A humildade é um exercício que enaltece o espírito, que aumenta o seu contato com o espírito, que facilita essa transição que você falou, que existe dificuldade, talvez, para transitar entre o teu lado interior e o teu lado exterior. Então, entre todos os itens, que tem muito mais itens do que isso, entre os itens, a humildade é ser verdadeiro, é ser sincero, é ser feliz com aquilo que Deus te deu. Nós não vamos ler tudo isso agora. Eu vou colocar isso no nosso grupo. Depois cada um vai ler e meditar sobre isso. A humildade é reconhecer nos outros a presença de Deus. Não desenvolver ódio, não alimentar ódio no coração, mas procurar Deus nos outros. E se você não encontra Deus nos outros, não tem problema, não é a hora. Não tem problema, mas não desenvolver ódio em vez disso. Então, esta é a ferramenta. A humildade é a única ferramenta para você conectar o teu mundo interno e espiritual com o mundo externo. Porque se a tua mente vai se colocar no meio com uma posição de arrogância, com uma posição de orgulho, com uma posição de eu não quero saber porque eu já vi isto, sabe, um tipo assim um pensamento desse tipo. Isto é uma barreira que desliga você do teu mundo interior. E é você que desliga, não é que alguém desliga. É você que se desliga. Isso é a natureza.
do jeito que tem leis de química, de física, do jeito que tem leis no plano físico, que a ciência estuda e calcula, também tem leis no campo espiritual. Então, se você coloca barreiras mentais de orgulho, de vaidade, de falta de humildade, isso cria uma barreira que dificulta muito você fazer essa transição que você está falando entre o espírito e o mundo externo. Então... Obrigada, Zari, obrigada. De nada. Porque Então... já não é pouca coisa, né? Praticar toda a Não, listinha claro que aí, não é pouca coisa. vestir o sapatinho da humildade já é um belo exercício todo dia. Mas veja bem, isso significa que todo o poder de contato com Deus depende só de você. Não depende de outros. Não depende de uma magia que você vai fazer. Você pode fazer uma oração, pode pedir de joelhos, pode fazer misérias de coisas. Se você não tiver a humildade no coração, não funciona. Ou vai, se você se esforçar muito, pode funcionar um pouco, mas enquanto não tiver humildade, você não tem barreira. E esta barreira, se você vai alimentar esta barreira, ou alimentar o orgulho, vai piorar, vai se afastar cada vez mais do plano divino. E, na realidade, você é divina. Você é um ser divino. Então, teoricamente, não deveria ter nenhuma barreira. Teoricamente, não deveria ter nenhuma dificuldade de você falar com Deus e pedir de Deus aquilo que você quer. Agora, se você for pedir de Deus com um pouquinho de orgulho no meio, ou de arrogância ou de vaidade, Deus vai olhar de longe e vai dizer, bom, esta pessoa é forte, é segura de si, ele não precisa de mim. Ele ou ela não precisa tanto de mim. Vou deixar para ele conquistar sozinho o que ele quer. Agora, se você vai com uma verdadeira humildade, despojando-se de qualquer roupagem mental de orgulho, você vai chegar até o âmago de Deus, porque o âmago de Deus reside em você. Ele não está longe, ele é onipresente. Você acredita que Deus é onipresente? Se você acredita que Deus é onipresente, quer dizer que ele está em todo lugar. Então, se ele está em todo lugar, ele também está em mim. Ele não está em mim menos do que em outro lugar. Ele está em mim, em todos vocês. Ele está com a mesma intensidade do que como ele está em outros lugares. É só você alcançar ele, e para alcançar ele é dentro de você. Não precisa pegar o trem, não precisa viajar de avião, não precisa fazer nada, não precisa fazer oração, não precisa fazer nenhum tipo de ritual, e também não importa qual é a tua religião. Qualquer religião que você tiver, que tem Deus nela, qualquer religião serve. Igual. Você tem que ser humilde, quer dizer verdadeiro, sincero, para você poder
penetrar profundamente até o âmago da tua consciência. Porque no âmago da tua consciência está Deus. Tem alguma pergunta? Que isso que eu estou falando, isto é a pura realidade. É a realidade simples. Não precisa fazer caminhos longos para conseguir esta verdade da presença de Deus em você. Então, mas, Ari, eu não penso na questão de ter raiva de alguém, porque, felizmente, eu não tenho, no momento, raiva. Mas qual é essa fronteira da humildade? O que é exatamente quando você, às vezes, tem que recusar alguma ação de alguém que te faz mal ou de alguma sensação que a energia da pessoa não te faz bem, sei lá, isso existe. Claro. Você deu um exemplo muito bom e eu quero abordar isso. Se você é uma criatura, você é um espírito de Deus encarnado. Então você tem uma individualidade. E você está em contato com outras individualidades, com outras pessoas. Se alguém está incomodando os teus sentidos, se alguém está te machucando, se alguém está te incomodando, isso existe, isso acontece. Tudo bem. Então, você procura se fechar, procura se afastar, você procura não ter com esta pessoa que está te machucando, não ter nenhum envolvimento. E se ele está pedindo alguma coisa de você, você tem que fazer os julgamentos se você pode dar ou não dar isso para ele. Agora, não pode de jeito nenhum alimentar ódio. Não pode de jeito nenhum alimentar afastamento ou desligamento. Simplesmente, se ele está te machucando, quando ele estiver machucando, você se fecha, se afasta. Você tem esse direito, porque você tem livre-arbítrio. Você tem o direito de se desligar e de se afastar dele. Mas você não pode alimentar isso e dizer, eu não suporto esta pessoa, eu quero esta pessoa longe daqui. Não, você tem que humildemente tem que se dirigir a Deus e pedir que Ele ilumine a tua mente para compreender até que ponto você pode ir. Agora, essa situação que eu falei pode acontecer numa situação, num ambiente, vamos supor, num ambiente de trabalho. Você trabalha num escritório, num lugar onde tem lá o teu chefe é assim, que você não está se dando bem com ele. Então você não pode se fechar, você não pode se fugir dele. Então isso significa que foi a vontade de Deus que colocou você nesse escritório, nesse trabalho. Então, neste caso, você tem que engolir humildemente e tem que fazer o teu dever com o mínimo de atrito possível. Tem que fazer o teu dever. A não ser que você quer mudar de escritório. Tudo bem, então muda de escritório, muda de trabalho. Se afasta dessa pessoa. Se ele é tão insuportável que você não consegue aguentar, então tudo bem, você tem o direito de mudar de trabalho para não ter contato com essa pessoa.
Mas fique sabendo que se você está junto com ele nesse trabalho, e esse trabalho é bom para você, e você gosta desse escritório que você está, então isto é um karma, é uma provação que Deus colocou na tua vida. Procura superar isso com humildade. Porque o máximo que vai acontecer é esta pessoa ferir o teu orgulho. Eu não estou falando, se ele vai ferir você fisicamente, aí você tem direito de se defender fisicamente. Se ele ferir você fisicamente. Mas se ele não está ferindo você fisicamente, ele só representa um incômodo, então quem está se ferindo aqui é o teu orgulho. Enquanto você tiver orgulho, você vai se sentir ferido. E cada caso é caso, tem que raciocinar, tem que entender cada caso. Cada caso é um caso independente. Não pode criar uma regra geral, mas só tem uma regra geral, que se você fica ferido ou ofendido ou incomodado da presença de uma pessoa qualquer, fica sabendo que o teu orgulho está sendo ferido. E isto é uma coisa que você tem que superar. Se você quiser superar. Se não, não tem problema, você pode mudar de escritor, de trabalho. Agora, você falou sobre a necessidade de você negar alguma coisa desta pessoa, para esta pessoa. Quem vai determinar a justiça disso é você mesmo. Você mesmo vai saber qual é o limite que você pode ceder ou não ceder. Agora, lembra de uma coisa, que se você alimentar a tua arrogância, o teu orgulho, a tua vaidade, afastando todos aqueles que você não gosta, então você está criando uma barreira com o teu espírito. Porque Deus está também nos outros. E aquele que você afasta um pedaço de Deus também, de você. A não ser que uma agressão física, a não ser que uma coisa, um incômodo físico, vamos supor, esta pessoa atrapalha as tuas aulas. Então, claro que você tem direito de pensar nos outros alunos e nas aulas e vai afastar ele. Eu estou inventando um exemplo, não sei. Essas ideias que estamos falando aqui de humildade não é uma coisa rígida, não é uma coisa cega, dogmática, que diz, tem que perdoar todos, tem que fazer todo mundo, tem que fazer sempre assim. Não, não tem que fazer sempre igual. Não tem regra geral. Cada caso tem que ser medido por si só. Zari, não, será o que a gente acha de ruim nos outros é alguma coisa que é ruim dentro da gente? Nós podemos achar nos outros coisas ruins. Os defeitos Só deles aquilo são que os nós nossos. temos, só aquilo que nós temos ruim dentro de nós. Porque os outros são espelhos nossos. Uma pessoa santa, ele vai olhar para vocês, para as pessoas, e ele não vai achar nem nada ruim neles. Porque ele não tem nada ruim dentro de si. O mal acha sempre caminho
para penetrar no coração da gente se a gente não entra na lei da humildade. A lei da humildade, a humildade é o caminho necessário para você fazer um contato definitivo e firme com o teu Deus interior. Tem mais alguma pergunta, por acaso? Não tem. Zari, Então, sim. Zari, e quando que a família? Família, o que é família? Família é uma coisa que faz parte do teu mundo externo. Que se você acredita na reencarnação, esta família que você tem é só desta vida, é só deste corpo. Esta família não é do teu espírito. O teu espírito é totalmente independente. O teu espírito é de Deus. A tua família espiritual é Deus. Não pessoas. Pessoas não são tua família espiritual. De ninguém, aliás. A tua família física são membros da tua vida externa, desta encarnação. Então, a mesma coisa. Se esta família, se alguém da família está te incomodando ou machucando, não fisicamente, eu não estou falando fisicamente machucar, estou falando machucando moralmente, ofendendo, etc., ou incomodando, fica sabendo que você tem ainda muito orgulho e Deus está dando para você chance com esta família ou com a pessoa que está te incomodando, está dando para você chance de você superar a você mesmo, se você quiser, porque você pode também se separar, no caso de ser tua esposa, não sei, você aí pode se separar e casar com outra, e aí o problema vai se repetir, quem sabe pior. E eu conheço gente que fez isso 3, 4 vezes e todas as vezes deu no mesmo resultado. Mas, na verdade, pode E se até não for- te machucar mais, mas você pode escolher se afastar, né? Como? Desculpa, repita. Mas também pode não agredir mais o seu orgulho, ou seja, aprender um pouco com essa família física e não decidir conviver mais. Você pode simplesmente se afastar. Sim, você pode, você tem esse direito. Você tem esse direito. E quem pode julgar se você fez certo ou errado é só Deus. Não tem regras, não tem, ninguém pode julgar e ninguém pode dizer que você foi errado ou certo. É Deus que vai julgar. É o teu espírito. O que eu estou querendo dizer é que você pode se afastar sem sentir raiva. Não tem mais a raiva quando está junto, mas também não Isso é o ideal. mas não tem ganho. Então se afasta também de um funcionário, de um Isso amigo. é ideal. Não uma alimentar mulher. raiva, não. Não permitir que a raiva tome conta. Porque se você se afasta por causa de raiva, aí está criando karma. Mas, por exemplo, se você se afasta, né, de alguém da família e você ainda não superou, não humildou em relação a ela, aí você vai atrair espelhos iguais em outras pessoas, né? Vai. Exatamente. Vai atrair e pode ser pior. Não tem jeito. Ou seja, tem que resolver antes de se afastar. Olha, vocês lembram que 2 ou 3 reuniões atrás eu falei que nós, no fim das contas,
Deus vai nos levar e vai nos encurralar. Vai nos encurralar para quê? Para nós enfrentarmos o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, o nosso orgulho. O nosso orgulho é nosso maior inimigo. E esses acontecimentos na vida, que você tem filho, mulher, sei lá, pai, alguém que está... Você não se entende bem com ele, etc., mas não tem escolha porque é um familiar, você não pode se separar. Então, isso é karma. O que é karma? É uma prova que dá para você a oportunidade de superar isso, de engolir isso, de aceitar isso. Criar uma condição no qual você pode viver em equilíbrio e em paz, porque você tem esse direito. Você tem o direito de viver em paz e em equilíbrio. Eu não estou falando que você tem que sofrer. Você tem o direito de viver em equilíbrio. Então, como eu falei antes, o que está machucando você é somente orgulho ferido. Nada mais. A não ser que vai ter agressão física. Se tiver agressão física, é outra história. Você tem direito de se defender com agressão física. Mas com a agressão de palavras, agressão moral, você também tem direito de se defender dentro das possibilidades kármicas que você tem. Se afastar da pessoa, se fechar e superar esse problema. Se você dá força para o teu orgulho ferido, quer dizer, com outras palavras, vingança. Você cria barreira com o teu espírito. É essa, você que cria esta barreira, ninguém mais. Mas no momento que você entra na humildade, tudo se abre de novo. Bom, esse tema é meio pesado, mas é muito real na vida de cada um. É um tema real que cada um de nós deve aprender a superar a si mesmo. Lembra de uma coisa, nós somos o nosso maior inimigo, o nosso ego, o nosso orgulho é o nosso maior inimigo. Então, você que está fazendo meditação, você que pretende fazer subidas rumo ao espírito, abre as barreiras, entra na humildade, entra na simplicidade. Lembra de uma coisa, que você não é nada. Você veio do pó e ao pó você vai voltar. Você não é nada. Você, socialmente, você pode ser grande coisa. Pode conquistar grande poder, grande posição. Mas isso é passageiro, isso é teatro. Isso é teatro. A verdade é que você veio do pó da terra. E a verdade é que você vai voltar ao pó da terra. Aproveita os dias ou os anos que você ainda tem aqui para lutar contra você mesmo e tirar as barreiras que estão te atrapalhando para chegar a Deus. Se não tiver mais perguntas, vamos fazer a nossa meditação.